Fechou. Pessoal, então, sejam todos bem-vindos, né? Professor, Espero aí que todo mundo esteja bem. Na aula passada, a gente deu uma introdução aí sobre o porquê da necessidade, né, da manutenção de software. Não sei se vocês se recordam, né? Então, temos aí algumas necessidades na hora de tratar, na hora de estudar, né, a manutenção do software, né? Então, falei para vocês de algumas padronizações, falei da natureza da manutenção do software, né, que você tem aí algumas situações de pessoas que, dentro de uma fábrica, são os desenvolvedores, né? Então, como que funciona assim de maneira simples? Você tem o desenvolvedor, você tem do lado de cá, né, a necessidade de manutenção. Então, o desenvolvedor, ele codifica um produto qualquer, não é isso? Ele codifica aqui um produto qualquer, e esse produto, chega num determinado momento, ele precisa que alguém venha aqui e faça uma manutenção. O ideal nas empresas é o quê? É que esse desenvolvimento aqui, ele esteja vinculado a uma esteira de produção. Como se fosse uma fábrica mesmo, né? Só que nesse caso aqui de software, que o desenvolvedor está só fazendo produto, ele está só vindo aqui e codificando, ele está vindo aqui codificando, ele está gerando esse cara aqui. E a pessoa que vai manter esse software, nós chamamos ele de mantenedor. Essa pessoa é a pessoa que pega os requisitos dessa manutenção e realiza esses ajustes no software. Então, ele vem aqui, né, e constrói aqui algum aspecto no sistema, né, que ainda não foi previsto, ou corrige algum cenário, sei lá, ele faz alguma coisa aqui no seu software. Dentro de um cenário comum, você coloca o desenvolvedor, a pessoa que está desenvolvendo, você coloca ela para treinar quem está mantendo. No cenário ideal, a mesma pessoa que desenvolve seria a pessoa que mantém. Como o custo de desenvolver e existe essa esteira de produção, geralmente as empresas contratam, né, alguém aí, né, outros programadores, para manter esse código, porque eles entendem que essa atividade de manutenção, uma vez já construída, pode ser uma atividade mais tranquila de ser feita. Então, os mantenedores aqui, eles podem aprender, né, com o conhecimento dos desenvolvedores do software aqui, né? Então, o contato com os desenvolvedores e esse envolvimento aqui, né, desde o início do projeto, um envolvimento precoce, um envolvimento já natural, já previsto, isso faz com que, né, reduza, né, a dificuldade desse mantenedor em atualizar, né, o seu sistema, reduz aí a necessidade, né, de esforço, né, demandado em cima dessa atividade de manutenção. Então, a manutenção ela deve pegar artefatos de software, né, desde o desenvolvimento, né, até o restante, lá até na hora que implanta. Essa seria a ideia de ter esse mantenedor aqui. Então, quais são as necessidades que nós levantamos aqui de manutenção? Não sei se vocês se recordam, eu posso aqui levantar algumas junto com vocês, né? A primeira necessidade que você vem assim na cabeça é o tal do corrigir falhas. Outra necessidade que nós temos aqui é para melhoria de alguma coisa. Outra necessidade aqui é para poder corrigir algum item, algum requisito, por exemplo, algum requisito de segurança, né? Então, assim, uma necessidade de manutenção também é para aposentar o software, né? Então, você vai lá e coloca uma atividade aí de migração de base de dados, uma atividade de que agora o sistema que estava operando, ele não mais inclui mais nada na base de dados, ele apenas
faz situações de consulta, né? Porque agora existe outro sistema que faz essa inclusão. Por quê? Porque você vai aposentar o sistema, né? Então, aposentar. Beleza, então tudo isso daqui a gente tratou, nós conversamos sobre isso. Então, você tem essa necessidade aqui de manutenção, ok? E você tem aqui algumas atividades que esse mantenedor aqui, atividades que ele faz. Quais atividades que ele faz? Ele tem que manter um controle sobre essas alterações que ele está fazendo. Ele tem que manter um controle sobre as funções que o software possui. Ele tem que saber o que o software possui. Ele pode fazer alguma atividade aqui que diz respeito ao aperfeiçoamento do código. Ele pode identificar vulnerabilidades, né, até mesmo do ponto de vista de segurança, ok? Ele pode ter situações aqui de correção de desempenho e etc. Ok? Então, essas são as necessidades que nós temos de manutenção, ok? Dentro da atividade de manutenção do software, você tem, dentro desse conceito aqui, então, um cara chamado processo de desenvolvimento de software. Né? Então, vamos colocar aqui em verde. Processo de desenvolvimento de software. Esse processo de desenvolvimento de software, vamos abreviar aqui como PDS, ele estabelece como que a sua empresa vai fazer o desenvolvimento e a integração e a implementação, né, e as alterações de software, ok? Então, cada empresa pode ter o seu processo. Por isso que na nossa disciplina ali, né, que nós estávamos falando sobre a parte de gestão ali da fábrica, gerou essa quantidade de dúvidas. Por quê? Você aprende uma forma na faculdade, não é nem que você aprende, você estuda alguns processos de desenvolvimento de software. Por isso que na aula passada eu pedi para vocês pesquisarem sobre a atividade, né? Sobre como fazer alguns desenvolvimentos de software, metodologia, né? Nós falamos aí do software ágil, não foi isso? Falamos do método incremental, falamos um pouquinho sobre o método espiral e o em cascata. Então, eu pedi para vocês, dentro de uma atividade, para poder fazer uma breve pesquisa, né? Uma breve pesquisa sobre esse assunto, ok? Então, eu pedi para vocês descrever o que é engenharia de software, quais são as fases da engenharia de software, o ciclo de vida e por aí vai. Até mesmo para pesquisar aquelas ferramentas lá de bug tracker. Perdoe. Então, o que que acontece? Por que que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque lá, na engenharia de software, está descrito o que deve ser feito, mas lá não fala necessariamente quais são as fases, o que que sua empresa tem que contratar e etc. Então, a gente não consegue ter um modelo igual para todo mundo. Isso, na minha opinião, é bom, porque aí cada empresa pode fazer a sua maneira. Então, eu posso, então, nesse ponto de vista, determinar que, na minha empresa, eu posso fazer um fluxo, desde um fluxo simples sobre o software, sobre a codificação, até um fluxo mais complexo, né, sobre o desenvolvimento do sistema. Então, dependendo do tamanho do projeto que você esteja, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho do contrato e etc., você vai se deparar com algumas situações maiores de fases, né, de burocracia no processo e outras situações menores. Então, numa situação de software convencional, você pode ter uma fase né, uma fase aqui de análise e levantamento de requisitos. Ok? Se eu começo direto na fase de análise e levantamento de requisitos, você
você concorda que eu estou pulando toda a fase de projeto, toda a fase de planejamento? Então, essa fase de análise e levantamento de requisito, ela só pode ser iniciada quando todo o projeto, né, quando o projeto estiver 100% entendido. Aqui eu já tenho o termo de abertura do projeto já definido, eu tenho toda aquela documentação do software e etc. Ok? Depois disso, aí eu vou pegar o meu sistema, né, e vou quebrar ele em etapas. Então, a primeira etapa do meu sistema é a análise e levantamento de requisitos. Então, se eu for trocar isso daqui em miúdos, como que nós deveríamos fazer aqui nessa disciplina de análise aqui? Nós teríamos uma situação onde, pensando em um modelo ágil, você tem uma frente de trabalho. E aqui você vai alocar recursos humanos. Quantas pessoas, quantos analistas e etc. Então, aqui você vai alocar aqui humanos. Essa frente de trabalho aqui vai definir, né, um escopo a ser contemplado. Ou seja, a expectativa do seu cliente. Uma vez você tratando esse escopo a ser contemplado, ou seja, o que você vai entregar, Então, esse escopo aqui é um software de gestão de vendas, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai negociar com o seu cliente, ok? Um cronograma. Então, desse escopo aqui, você vai negociar aqui um cronograma macro. Esse cronograma macro aqui vai ter insumos suficientes para você saber o tamanho do seu projeto e quanto vai ser o prazo para você desenvolver. Esse cronograma macro aqui pode ser estabelecido em contrato. Olha, eu vou contratar você aqui pelo prazo de 12 meses. Geralmente, um projeto de software pode ir por esse cenário. Ou estou contratando vocês aqui pelo prazo de 24 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, se for justificável essa prorrogação. Enfim, você tem um escopo macro. Uma vez você definido o escopo macro, você já deve ter quebrado, você já deve ter pensado, entendeu? Em pequenas entregas. Essas pequenas entregas aqui, ok? Nós vamos chamar isso daqui de... Vamos trocar esse termo aqui, vamos colocar aqui, ó, você vai quebrar esse cara aqui em módulos. O que é um módulo? Um módulo de sistema é uma pequena unidade funcional do software como um todo. É uma pequena unidade do software que funciona, ok? Num determinado, é sobre uma determinada visão. Então, o sistema, você tem, vamos supor que você imagina ele como um sistema de pedido grandão, um módulo dele é de pedido, um módulo é de emissão de nota fiscal, um módulo é conferência de documentos, um módulo é a parte de faturamento, certo? Outro módulo é o controle do estoque, e por aí vai. Então, você vai pensar nesse módulo. Dentro desse módulo, você vai quebrar esse módulo aqui em submódulos. Ou seja, esses submódulos que eu vou ter aqui são possibilidades, ok? De virar aqui API. O que é uma API? API é uma unidade de sistema, ok? Que funciona de maneira sozinha, sem depender de mais ninguém. Você chama ela executa alguma coisa de maneira especialista, ok? E devolve, devolve o resultado disso daí. Certo? Então, você vai ter aqui essas APIs.
Então, APIs, elas são pequenas, pequenas caixinhas aqui, que você pode ter um acesso nele a um banco de dados ou não, e ele faz A. E dentro desse A aqui, ele tem várias situações de serviços, A1, A2, A3, A4. Se precisar fazer B, não é mais com essa caixinha aqui de serviço, é com outra caixinha, beleza? Uma vez você tendo essa definição e essa quebra aqui de submódulos, então você tem condição de ter em um documento uma lista de módulos e seus submódulos. De posse dessa lista de módulos e submódulos, você vai criar, então, aqui a parte de projeto, até aqui de planejamento. Então, agora você vai para uma parte de execução. Então, daqui para cima você trabalhou no planejamento, ok? Daqui para baixo, você vai estar trabalhando na execução. Você vai estar trabalhando na execução. Beleza, então, é claro que nesse planejamento aqui, ó, você tem condições de estabelecer já alguns critérios, né? Alguns critérios de requisitos. Obviamente, você já sabe o que é o seu sistema. Dentro desse cara aqui, você vai começar a ter algumas fases, né? Algumas fases. Por exemplo, você vai ter que decidir aqui qual que vai ser a arquitetura de sistema a ser adotada. E aí, nessa arquitetura, você pode ir para duas. Monolítico ou baseado em serviços. E aí você vai navegar, enveredar nos estudos em cima desses caras aqui. Dentro do monolítico, desktop web, mobile, enfim, você vai ir para a parte aqui, ó, da construção do software. Aqui é a parte da construção, frameworks, bibliotecas e etc. Essa disciplina nossa, né, manutenção e configuração do software, trata um pouco, né, de como fazer esses caras aqui conversarem entre si. Da parte de requisitos, que é o que nós estamos tratando nessa parte aqui, você já tem ali, então, uma lista de módulos, né, de submódulos. Você vai pegar, então, e vai passar esse planejamento. Então, você saiu da etapa de planejamento, você vai vir para uma etapa aqui dentro do processo de desenvolvimento de software, ok? Que é uma etapa aqui de execução. Lembrando, sempre no mundo vai ter o planejamento e execução, ok? Dentro da execução, os seus analistas, então, aqui você vai ter vários analistas, você vai contratar, você vai montar um time. Esse analista, ele recebe uma necessidade, né? Essa necessidade é o escopo é o escopo do módulo ou submódulo. Ele vai sozinho, esse analista, vai lá na área de negócio, entender o que é necessário, fazer para atender esse escopo aqui, certo? E ele vai vir de lá para cá com uma série, uma série de situações, ok? Ele vai vir para cá com, né, os requisitos de maneira macro, tá? Os requisitos macros, ok? E aí ele vai agora, o analista, fazer um planejamento. O que ele vai fazer no planejamento? Para esses requisitos macro, eu vou precisar de uma sprint. Vamos definir aqui que a nossa sprint é de 15
em 15 dias, 7 em 7 dias, 10 em 10 dias. Ok? Novamente, eu estou falando de um PDS. O processo de desenvolvimento de software ele pode ser feito de diversas maneiras. Cada empresa pode adotar o seu. Estou colocando aqui de uma maneira mais genérica possível. Essa sprint que esse cara trouxe aqui de maneira macro, ele sabe que ele vai precisar da sprint 1 com as tarefas, coloquei em português, com uma lista de tarefas. Tarefa 1, tarefa 2 e etc. Ele sabe que ele vai ter uma sprint 2, que vai ter aqui as tarefas 1, as tarefas 2. Então, ele vai ter essa lista aqui. Para essa sprint 1 aqui, ok? Ele termina ela em 15 dias de análise. Essa outra aqui, ele termina em 15 dias de análise. Se por acaso não der tempo de terminar em 15 dias de análise, o ideal seria movimentar a tarefa aqui, que não dá tempo, para cá. Obviamente, essa tarefa aqui, ela não vai dar tempo de fazer, vai movimentar para a próxima sprint. Então, ele vai sair com isso daqui pronto. Isso daqui é um cronograma, o resultado disso daqui tudo, então, é uma possibilidade de eu visualizar um cronograma das fases. Então, novamente, vamos entender aqui. Eu tenho uma frente de trabalho que eu aloco recursos humanos, eu defino um escopo do todo o sistema, ou seja, a expectativa do meu cliente. Depois eu faço um cronograma macro, ou seja, eu planejo em quantos meses eu vou trabalhar nesse projeto, quebro esse sistema em módulos, quebro esses módulos em submódulos, ok? Uma vez que eu tenho submódulos, eu vou passar para um analista de sistema. Esse analista de sistema vai pegar essa necessidade desses módulos, vai conversar com a área de negócio, só que agora de maneira direta, eu estou aqui para poder tratar desse assunto. Não vou tratar de todo o seu sistema, vou tratar apenas desse assunto. E aí ele vai quebrar esse trabalho dele em várias sprints. Essas sprints vão ter tarefas, essas tarefas vão ter um prazo de execução. Isso aqui na fase de planejamento, né, da execução da fase. Uma vez terminado isso daqui, aí para cada sprint, então agora, uma vez terminado isso daqui, o que nosso analista vai fazer? Para sprint 1, tarefa 1. Para sprint 1, tarefa 1. O que esse cara vai fazer? Ele vai seguir agora o ciclo de levantamento de requisitos. Igual aquele ciclo que eu falei para vocês pesquisarem. Na verdade, não é nem o ciclo de levantamento de requisitos, é o ciclo de desenvolvimento de software. Então, agora aqui, para sprint 1, tarefa 1, ele vai aplicar o ciclo do desenvolvimento de software. Para sprint 1, tarefa 2, ele também vai aplicar o ciclo de desenvolvimento de software. Então, é importante que essas tarefas aqui, ó, seja, de fato, uma funcionalidade macro do sistema. Então, o que é um ciclo de desenvolvimento de software? O ciclo de desenvolvimento de software aqui vai ser: eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já fui na área, já quebrei em várias sprints sobre o mesmo assunto. E agora eu quebrei isso aqui em várias funcionalidades. Agora eu vou pegar uma funcionalidade do sistema, vou lá na área de negócio de novo, lá no meu cliente, e vou definir com ele o seguinte: agora sim eu vou fazer, né, a análise e levantamento de requisitos. Depois que eu fizer análise e levantamento de requisitos, aí você pode seguir qualquer metodologia.
Aí, uma vez que eu fiz essa análise e levantamento de requisitos, eu posso ir para uma etapa, né, de refinamento. O que é essa etapa de refinamento de requisitos? Você apresenta o que você levantou de requisitos, ok? Para os para o seu desenvolvedor líder, o gerente da fábrica de software. Eu vou colocar aqui desenvolvedor líder, para o gerente de projeto, para a área de negócio. Ok? Então, o que você vai estar apresentando para ele aqui? O resultado da sua análise e levantamento de requisitos. O que você gerou de insumos na sua análise e definição de requisitos, e levantamento de requisitos? Você gerou cronograma, que já foi estabelecido. Você gerou protótipo, você gerou esses protótipos de maneira editável ou não, tanto faz. Você pode ter descrito regra de negócio, você pode ter descritos ali histórias de usuários mais completas, de como simular a história, né? Você pode ter colocado ali cenários de caso de testes, ok? Você pode ter levantado vários documentos. Você vai apresentar para esse cara aqui. No mínimo, no mínimo, no mínimo, hoje, tá? Você precisa levantar para esse cara protótipo, regras de negócio, ok? Protótipos, regras de negócio, e um dicionário de dados. Então, esses três documentos aqui, você vai apresentar para o cidadão. Uma vez que você apresentou isso daqui para o cidadão, a fábrica vai fazer um item aqui, ó, item 3, né? A fábrica vai orçar o valor para a próxima etapa, que é codificação, desenvolvimento e testes. Ok? Então, ele vai orçar valor para codificação, desenvolvimento e teste. No próximo item, por quê? Alguém vai ter que desenvolver o protótipo que foi levantado, alguém vai ter que desenvolver essas regras de negócio, alguém vai ter que modelar esse banco de dados através de dicionário de dados. A próxima etapa, no item 4 aqui, né, a fábrica de software, no papel aí do seu arquiteto, do seu gerente aí, do seu líder, ela vai criar cronograma para codificação, desenvolvimento e teste, para o item 3, que codificação, desenvolvimento e teste, e implantação. O que é implantação? Fazer o deploy, colocar dentro do servidor e disponibilizar para que o cliente possa navegar no sistema. Lembrando que esse teste aqui, testes unitários, teste funcional, teste de integração, teste de tela, tudo isso daqui. Uma vez você tendo o cronograma da fábrica para codificação, desenvolvimento e teste e implantação, você vai pegar aqui, então, no item 5, colhe-se a assinatura no termo de aceite. Ou seja, todo mundo que foi envolvido aqui, ó, todo mundo foi envolvido, tem que assinar um documento dizendo: concordo com esse cronograma, concordo com esse valor. Então, o processo de manutenção do software e de configuração do software, ele começa a aparecer a partir do momento que você tem desenvolvimento.
Então, esse processo de desenvolvimento de sistema, PDS aqui, é um processo que eu coloquei aqui de maneira macro, omitindo algumas situações, ok? Obviamente, cada situação dessa que eu omiti não vai gerar nenhum prejuízo para vocês, fica a critério do quão a empresa ela é especialista no assunto e o quão ela é certificada para desenvolver software. Então, esses seriam os itens aqui, ok? Então, quando eu falo dentro da parte de fábrica, que eu tenho a possibilidade de fazer a parte de projetar o software, de implementar, e eu de fazer esse orçamento com esse cronograma, ok? Eu tenho que me preocupar, entendeu? Eu tenho que me preocupar com essas tarefas técnicas. Eu preciso de pessoas, eu preciso de alguém que consegue fazer esse cronograma, eu preciso de alguém que consiga fazer, né, essa precificação, ok? Dentro dessas tarefas técnicas, você tem que conseguir ter essas pessoas, e essas pessoas elas precisam aproximar o custo estimado versus o custo real. Por que você tem que aproximar esses dois lados? Porque se o custo estimado for muito baixo, se o custo estimado for baixo e o custo real for alto, o seu cliente vai ficar puto da vida aqui, beleza? Se o seu custo estimado for alto e o seu custo real for muito mais baixo, o seu cliente aqui vai ficar feliz e o dono da empresa aqui vai ficar puto da vida. Então, o que você tem que buscar aqui, né? O que você tem que buscar? Uma relação de harmonia entre esses dois pesos aqui, ok? Então, quando você trabalha dentro de custo estimado e custo real, você tem que se balizar em algumas situações. A primeira situação que todo mundo se baliza, e é de maneira natural, ok? É você fazer uma mensuração disso, você medir isso através da experiência. De acordo com a experiência de vocês no desenvolvimento, da sua time, da sua equipe, você consegue chegar num cronograma e num valor. A segunda forma de fazer isso é uma mensuração através do valor de mercado. Um software desse aqui para eu desenvolver vai custar X mil, porque no mercado softwares desse sentido, customizado, é 100 mil, vou colocar aqui um custo de customização a mais, então vou cobrar 120 mil, beleza? Essas duas formas aqui de trabalhar, uma por pesquisa de mercado e a outra de forma empírica, né? Através de experiência. Não sei se está certo, não sei se está errado, não vamos entrar nesse mérito. E existe uma maneira técnica de você fazer essa mensuração. A primeira maneira técnica de você fazer essa mensuração que surgiu foi uma análise por ponto de função. Essa análise por ponto de função, ela descreve funcionalmente o código, quantas linhas de código você precisa para desenvolver aquela funcionalidade, aquela tela e etc. E aí ele faz um cálculo, né, nisso daí, e você vai ter um valor em reais, um valor, né, uma tabela de valor aqui por ponto de função. Então, se o sistema tem muitas regras de negócio, então vai ter muitos ifs, elses. Se o sistema tem muito controle de tela, vai ter muitos ifs e elses e módulos lá na tela, para que o usuário possa estar fazendo algum tipo de trabalho ali, né? Então, isso encarece o seu sistema. Quanto mais tela, quanto mais funções, quanto mais controle, quanto mais
situações de banco de dados, mais caro vai ficando o seu software, ok? Porque você está pagando, né, pelo tempo, pagando pelo que foi construído. Isso é no mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho privado, a gente trata nessas duas situações aqui, de experiência de valor de mercado e por análise de ponto de função. No setor público, nós ainda temos uma segunda situação, né? Temos aí uma terceira, que é a empresa, o setor público, paga para ter uma pessoa dentro do trabalho, essa forma nós vamos ignorar aqui. E existe um cara chamado UST. Essa UST significa Unidade de Serviço Técnico, muito semelhante à análise por ponto de função. A diferença principal nesse caso aqui é porque eu consigo converter a UST em HET, que é horas efetivamente trabalhadas. Ou seja, na análise de ponto de função, eu não quero saber quantas horas o cara gastou para poder fazer aquela função. Independente do perfil profissional, eu tenho 10 linhas dentro de um for, eu vou cobrar essas 10 linhas, vai ser R$ 1.000, R$ 100 por linha, acabou. Então, independente de quem fez, se alguém que fez aqui dali e é um cara muito bom, fez em 10 minutos, ótimo. Se é um cara que não tem tanta experiência, fez em 10 horas, ótimo também, eu vou pagar R$ 1.000. E não estou me preocupado com essa hora. A UST-HET, ela tem uma preocupação por hora, e aí ela relaciona, né, a dificuldade, de realizar aquela tarefa, né, a dificuldade da tarefa, versus o perfil profissional. Então, supondo que a dificuldade de realizar a tarefa é de 1, e eu exijo um perfil profissional 1. Se a pessoa aloca um perfil profissional 0,5, ou seja, um cara, vamos supor que esse cara aqui seja um cara pleno, esse cara aqui seja júnior, esse cara aqui seja sênior. Eu já defini que R$ 1 vezes o perfil técnico de 1, eu vou pagar R$ 1 nessa funcionalidade. Porque eu já fiz um estudo prévio disso daqui. Se a pessoa tentar alocar o júnior, eu não vou aceitar. Porque o perfil que eu indiquei para essa tarefa é um perfil de pleno. Mas, se ela quiser alocar um perfil de sênior, que é 2, eu posso deixar ele realizar essa tarefa aqui, que é exigido um perfil 1, mas em vez de eu pagar R$ 2, eu vou pagar apenas R$ 1, porque esse cara aqui ele vai baixar no nível anterior. Então, isso é bom, né? Isso é bom para a empresa do setor público. Controla melhor o seu contrato. Então, ela faz essa análise entre dificuldade de tarefa e o perfil profissional. E aí você consegue chegar no preço. Então, para eu fazer a dificuldade da tarefa e eu ter um perfil profissional, eu tenho que criar, dentro da UST, um negócio chamado catálogo de serviço. O catálogo de serviço equivale a você ir no restaurante e pegar lá, né, o cardápio que você vai escolher, ok? Tem pratos ali mais simples, tem pratos mais elaborados. Os pratos mais simples faz-se rapidão, não exige tanto conhecimento lá da cozinha. Um prato mais elaborado faz-se mais demorado, né? Ele é mais elaborado, ele é mais difícil, então eu vou demorar mais. E exige mais conhecimento do seu cozinheiro, por exemplo, do seu chefe de cozinha. Então, essa é a relação aqui. Existe um catálogo de serviços, que eu tenho lá uma série de tarefas. Implantar um serviço, né, de servidor de aplicação, configurar um banco de dados, rodar um script de banco de dados, implantar um script de banco de dados, eu tenho várias. E aí eu tenho lá qual que é o perfil mínimo exigido para realizar aquela tarefa e quanto que eu vou pagar.
Então, aí eu consigo chegar nesse cálculo aí dessas USTs, Unidades de Serviços Técnicos. Então, é assim que eu consigo mensurar e dar o preço dentro do software. Você tem que conhecer sobre esses dois aspectos. Obviamente, né, eu não estou aqui aprofundando. Então, você percebe que o que é o PDS? O PDS é um processo, né, de desenvolvimento de software. Ele é dividido em projeto, onde você há um planejamento, e a parte onde você vai executar, que é o processo. O que é o processo? De quantos em quantos dias, vou separar em sprints, vou fazer dessa forma, vou cobrar com HET e USTs, entendeu? Vou alocar esse X recursos, vou fazer isso, vou ter essas fases no desenvolvimento, essa fase para teste, essa fase para implantação, e por aí vai. É isso. O projeto é o que, né, o que vou fazer, o que eu quero que seja feito. Então, é essa que é o tchan da questão. Então, a manutenção do software e configuração do software, ela entra na fase de processo. Ela entra como eu vou fazer o meu ciclo. Eu vou ter aqui uma implementação de código. Essa implementação de código, ela vai ter um determinado momento que vai aparecer um bug, e etc, 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 aqueles motivos, aquelas necessidades de manutenção. Eu vou aplicar aqui, né, um bug fix, uma correção. Essa correção, eu vou, né, implantar ela, que é fazer o deploy, vou colocar em produção, plantar e testar, ou seja, testar e implantar, ok? E depois disso, né, o usuário aqui, o usuário pode utilizar. O próximo produto, o próximo item da lista, outra implementação, bug, corrige, implanta, testa. Ele vai seguindo um fluxo normal aqui. Então, você tem a necessidade de alterar o código, você implementa essa alteração, você testa. Entendeu? Você vai estar sempre fazendo esse ciclo. Então, aqui eu vou até apagar isso aqui, porque não é o ciclo oficial. Aqui foi só para a gente ter um norte, um exemplo. Então, é para isso que tem aqui o processo, né, de manutenção de software. É isso que eu gostaria de colocar para vocês. Beleza. Dentro desse processo de implementação de software, existe alguns cenários que facilitam aqui, ó, que facilita o trabalho dessa implementação. Esse trabalho de implementação, ele é dividido em 3 fases, ok? Ele é dividido aqui em 3 fases. Vai existir, na verdade, pode ser mais fases, mas aqui nós vamos colocar, né, apenas aqui 3 fases para que a gente possa ter um entendimento mais fácil. Essas 3 fases, ou esses 3 ambientes, né, dentro de uma fábrica de software, ou dentro de uma empresa de TI, existe uma área dentro lá chamada desenvolvimento, existe uma área dentro chamada homologação, existe uma fase aqui dentro chamada produção. Beleza, então vamos lá. O que é cada um desses caras aqui? A fase de desenvolvimento, ok? Os códigos, fontes são testados, os códigos-fontes são testados, e geralmente é um ambiente de teste do desenvolvedor, do cara que está codificando aquela funcionalidade ali para você. Essa codificação aqui, esse é um ambiente muito... diversas vezes esse ambiente ele pode estar estragado, vamos dizer assim, não necessariamente pronto, né? Porque a todo momento ele está sofrendo alteração.
Uma vez que o desenvolvedor consegue fechar aquela tarefa que você definiu, aquela task, e testou lá os caminhos felizes, etc., mandou para a equipe de teste, a equipe de teste fez toda a validação, está tudo ok, rodou os testes normal, ok? Você vai pegar o resultado disso e vai enviar para um outro ambiente chamado homologação. O ambiente de homologação ou de stage, ok? Ele é onde os nossos usuários, clientes, né, os stakeholders, é onde esses caras aqui podem fazer um teste e validar o produto. Ok? Então, ele pode vir aqui e validar e homologar o que foi desenvolvido. Se ele encontrar algum problema aqui, né, ele vai reportar esse problema. Né? Encontrou um problema, reporta esse problema. Ok? Esse bloco de código aqui, ele volta para a etapa de desenvolvimento. Né? Então, aqui, ele volta, ele é devolvido aqui para o desenvolvimento. O desenvolvimento vai corrigir aqui dali, ok? E vai mandar de novo para homologação. Vai ficar nisso daí até que o seu cliente aqui navegou em todas as funcionalidades que estão descritas na documentação que está sendo entregue e ele diz, não, está ok. Se está ok, nós podemos colocar isso daqui para que o nosso usuário final, quem for usar o sistema de verdade, possa fazer o uso. Então, eu vou migrar, então, aqui agora da homologação para a produção. Então, eu coloquei a versão no desenvolvimento 0.0.1. Então, ele veio para a homologação 0.0.1. Deu tudo certo, eu implantei em produção a versão 0.0.1. Nesse momento, está em produção a versão 0.0.1. A empresa está trabalhando nas novas funcionalidades, então agora a versão que ele está desenvolvendo é 0.0.2. Mandei para homologar com o meu cliente, a 0.0.2. Deu pau nessa versão, eu devolvo essa versão para cá. Esse cara não trabalha mais na 0.0.2 e começa a trabalhar na 0.0.3. Por exemplo, devolvo esse 0.0.3 para cá, para homologação, deu tudo certo, vai para a produção a 0.0.3. A produção só vai as versões homologadas e testadas. Então, produção é o sistema rodando, funcionando, né, na máquina do seu cliente. É como se eu pegasse agora, né, um aplicativo que está, né, a versão que está aqui de qualquer banco, né, qualquer banco, a versão que está aqui rodando no meu app, aqui no meu celular, é a versão de produção que foi colocado aqui, que foi colocado pelo desenvolvedor, que passou pelos estágios todos de teste, né, e até que chegou no meu aplicativo celular. Ok? Então, é isso daqui. Então, o que nós precisamos compreender dentro da nossa disciplina? Que nós vamos controlar, vamos tentar fazer com que esse caminho aqui, ó, do desenvolvimento até a produção, seja menos sofrido. Seja menos sofrido. Para isso, nós vamos instalar algumas ferramentas, nós vamos entender, né, alguns problemas, nós vamos entender o que a gente pode utilizar aqui para poder facilitar, né, esse entendimento sobre o nosso produto, sobre a nossa fábrica. O que eu posso utilizar para fazer a gestão desse 0.0.1 até chegar na produção e eu não perder esse controle, por exemplo, ok? Então, é basicamente isso que vai ser o assunto do nosso próximo encontro, ok? Então, vou encerrar a gravação e a gente pode ir para as dúvidas.